Pega a sua palavra. Evangelho de São Marcos. Nós vamos hoje estar trabalhando, desatando os nós das enfermidades físicas. Estamos vivendo um tempo que realmente as enfermidades físicas estão assolando, dilacerando a nossa vida, os nossos familiares, o nosso coração, aqueles que amamos. Inclusive eu quero até partilhar, e talvez vocês não conheçam, mas nas orações de vocês, quando vocês forem pedir pelos doentes, quero incluir essa pessoa já. A minha vizinha de frente tomou a vacina e parece que ela já tinha uma enfermidade, a vacina deu uma reação, ela ficou com as pernas paralisadas. Então é um tempo que nós vivemos precisando muito de oração. E é uma situação que nos assola muito, uma situação que nos tira muitas vezes o sono, que é as enfermidades físicas. Então quero que você pegue o capítulo 1 de São Marcos, lá no versículo 40. Marcos, capítulo 1, versículo 40. É uma passagem bastante conhecida e uma passagem que nós vamos partilhar junto e orar junto em cima dela, para que o Senhor venha derramar a sua misericórdia sobre nós nessa tarde. Marcos 1, versículo 40. Tem o tema da Ave Maria, a cura do leproso. Aqui o tema da minha, que é a tradução da pastoral, é Jesus e os marginalizados. Um leproso chegou perto de Jesus e pediu de joelhos: se queres, particularmente eu amo essa palavra, se queres, tu tens o poder de me purificar. E Jesus ficou cheio de misericórdia, estendeu a mão e tocou nele e disse: eu quero, fica purificado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem ficou purificado. Então Jesus o mandou logo embora, ameaçando-o severamente: não conte nada para ninguém. Vai pedir ao sacerdote para examinar você e depois ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que seja um testemunho para eles. Mas o homem foi embora e começou a pregar muito e a espalhar a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ele ficava de fora em lugares desertos, e toda parte as pessoas vinham procurá-lo. Pega aí comigo no versículo 40. Tem duas palavras, na verdade, desse versículo 40 que me chamou a atenção. Um homem leproso chegou perto de Jesus. Dentro desse tema de doenças físicas, nós temos algumas situações em que nós precisamos trabalhar dentro do nosso interior e dentro do nosso coração, porque muitas vezes, quando somos assolados pelas doenças físicas e pelas situações físicas, a primeira pessoa que nós colocamos à prova, ou a primeira pessoa que nós duvidamos do poder, é a pessoa de Jesus Cristo. Porque a doença física nos traz grandes incomodações, grandes preocupações e grandes medos, porque todo mundo, quando se depara com uma situação, por exemplo, que está, inclusive, olha só, o Senhor vai colocando e a gente vai lembrando. Inclusive tem uma moça que trabalha comigo, que está com câncer na mama, e o primeiro desespero que a gente tem é da morte. Então as doenças físicas nos traz algumas situações espirituais, emocionais e principalmente algumas situações espirituais. Por que que esse jovem aqui, ele foi curado? Olha que ele chegou perto de Jesus, ele foi curado. Primeiro porque essa pessoa estava com lepra.
A lepra naquela época era uma doença grave. A lepra era uma doença que trazia grandes transtornos para a pessoa que estava com lepra, tanto físico, quanto emocional, quanto espiritual. Porque no momento de doença, no momento de enfermidade, quando estamos doentes, nós ficamos muito abalados emocionalmente. E geralmente precisamos ou pedimos da ajuda do outro, da compreensão do outro, do carinho do outro, que o outro entenda aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou vivenciando. E quando se estava com lepra nessa época, não era isso que acontecia, porque os leprosos, até tem Betânia, que é uma ilha de leproso, os leprosos, eles eram tirados de lado, eles não podiam ficar com as pessoas, eles não podiam ter relacionamento, eles não podiam ter convívio, eles não podiam, a ponto de que, se a pessoa estivesse com lepra, e ela soubesse que estivesse com lepra, talvez em alguma parte escondida do corpo, que os outros não podiam identificar, ela tinha que fazer um barulho, um sinal, ficar batendo um pauzinho numa panelinha, numa lata, em alguma coisa, fazendo um sinal de que ela estava com lepra. Pensa bem numa situação de enfermidade que eu passo na minha vida, ainda eu tenho que me excluir da sociedade, porque eu sou um nada, porque eu ainda vou contaminar os outros. Então o leproso naquela época, ele tinha grandes situações que talvez a cura física era menor, porque a pior cura é você ser deixado de lado, você ser falado que não presta, você ser falado que você não pode ficar no meio. Chegar uma pessoa no grupo de oração e falar, não, você não pode entrar porque você está doente. Então é a pior coisa que podia ter no interior de um doente. Então esse leproso, primeiro ponto, aonde nós enfrentamos muitas dificuldades nas nossas doenças físicas, ele chegou, a palavra fala que ele chegou perto de Jesus. Um dos primeiros pontos que fez com que esse rapaz fosse curado. Apesar da enfermidade, apesar de todo o problema psicológico, apesar de todo o problema emocional, ele teve a coragem de chegar perto de Jesus, de se aproximar de Jesus. Ele teve a coragem de mostrar para Jesus a forma com que ele estava. Nós fazemos atendimento aqui na comunidade e tem coisa que me irrita profundamente. Eu vou partilhar com vocês, talvez até partilhar o meu sagrado. Dentro das dificuldades que nós passamos, inúmeras na vida, e entre elas as dificuldades físicas, as nossas doenças, o Senhor não nos cura, porque nós não temos a coragem de chegar perto de Jesus. E sabe como nós não temos a coragem de chegar perto de Jesus? Não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco pessoas que eu atendi nessa comunidade, que a primeira frase que fala para mim é: se Jesus existisse, eu não estava passando por isso. Se o Senhor realmente tivesse poder, eu não estava passando por essa situação. A pessoa não tem a coragem de se aproximar do Senhor, de chegar perto do Senhor sem questionar Ele, ou de chegar perto dele sem achar que Ele é um empregado, que tem que me curar na hora que eu quiser, que tem que fazer aquilo na hora que eu quiser. Uma grande bênção que esse rapaz fez foi olhar, reconhecer quem era Jesus e chegar perto dele. Que muitas e muitas vezes nas nossas enfermidades, nas nossas doenças físicas, e mais ainda entre outras, a nossa afetividade que o Fabrício pregava, o nosso interior que a Laísa falou com maestria semana passada, muitas dessas situações nos impede de chegar perto de Jesus. Por quê? Porque nós temos uma cultura de troca. Nós temos uma cultura de que eu sirvo, mas eu tenho aquela cultura visada só no poder de Deus, só naquilo que Ele pode me proporcionar. E aí eu vou criando uma revolta dentro do meu coração, como um filho mimado, porque se o Senhor não me der aquilo que eu quero, eu não vou mais no grupo de oração. Ah, eu fui uma vez, fui duas. Faz quanto tempo que eu participo desse grupo de oração? Faz quanto tempo que eu estou na caminhada? Faz quanto tempo que eu estou isso? Quanto tempo que eu estou aquilo? E eu continuo ainda com esse flagelo, com essa situação. Percebe que eu ainda não tive a visão para chegar perto de Jesus. Eu preciso ter a visão de ir além. Para chegar perto de Jesus, eu preciso ter a coragem que teve esse rapaz leproso aqui de identificar, a coragem de passar por cima da minha enfermidade e
chegar perto dele. Muitas vezes nós não recebemos a cura. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não é porque ele perdeu o poder, não. Não é porque a gente passou 2020 anos, não. É porque eu não tenho coragem de chegar perto do Senhor. E ele ainda continua falando para nós. Só essas duas palavras dessa frase aqui, a gente já podia até ir para casa. Um leproso chegou perto de Jesus e pediu de joelhos: amado, essa é outra situação em que a nossa vida, a nossa cura, seja o que for na sua casa, em especial o tema de hoje, a nossa cura só vai acontecer quando eu tiver a coragem de me colocar de joelhos. Mas quando eu tiver a coragem de me colocar de joelhos para valer, quando eu tiver a coragem de servir para valer, quando eu tiver a coragem de me colocar na presença do Senhor para valer, não é para aparecer para ninguém, ou simplesmente para suprir o meu ego. Eu preciso ter a coragem de me colocar de joelhos. Sabe como a gente não tem coragem de colocar de joelhos? Nós temos aqui, eu tenho certeza, que todo mundo aqui nessa comunidade, quem nos acompanha, que todo mundo tem grandes situações para resolver. Tem grandes problemas para resolver. Todos aqui têm grandes situações graves para resolver. Mas quantos têm a coragem de acordar 3 horas da manhã e se colocar de joelho? Quantos têm a coragem de se colocar de joelho no jejum? Eu tenho muita dor física, eu preciso muito de cura, mas eu só preciso da cura. Estamos numa geração, e até está acontecendo uma situação dentro da família, estamos numa geração em que o esforço de eu me levantar, de eu me expor à minha doença, de eu sair e me colocar perto de Jesus, de eu me colocar de joelho, não, isso eu não posso. Uma geração de cristãos aonde não se tem mais a gana e a garra de pegar e firmar naquele problema e olhar para aquela situação e focar na solução. Quando a gente partilha de jejum, nossa, Deus me livre, eu não consigo fazer jejum. Eu não consigo me colocar de joelho na presença do Senhor com um jejum por uma situação física minha, da minha família, um parente está internado. Eu não consigo fazer um jejum. E eu vou partilhar para você um jejum da igreja. Você toma um café da manhã, não come nada no período, almoça, não come nada e janta. Gente, jejum da igreja é esse. Esse jejum a comunidade até é proibida de fazer. Como diz minha comadre, é um jejum muito light. Os ministeriais, se eles fazem jejum, estão proibidos agora. É muito light. Eu não consigo fazer esse jejum para o enfermo, para uma pessoa na qual, para uma situação física minha própria, eu não consigo me colocar de joelho diante do Senhor. Eu só quero a cura, eu quero a libertação, eu quero uma vida plena, eu quero. E eu não consigo fazer um jejum. O jejum que a gente costuma fazer aqui é de manhã até as 4 horas da tarde. Sem comer nada. Água. Claro que, pelo amor de Deus, né, gente? A gente fala as coisas, daqui a pouco você vai ser apedrejada. Tô mandando ninguém ficar sem comer aqui, desmaiar, cair no trânsito, sofrer um acidente, falar como dá, não vou fazer jejum. Não é isso, não. Você vai fazer o seu jejum de acordo com a sua realidade. Estou partilhando a nossa realidade de jejum. A hora que fala de jejum, tem gente próximo de nós que a hora que fala de jejum, eu não consigo fazer. Por uma dor, por uma situação física. Eu não consigo me colocar de joelho diante do Senhor. Eu não consigo fazer uma penitência. E eu vou falar outra coisa aqui, ó. Nossa, hoje eu vou falar da comunidade. Vou falar outra coisa aqui. Nessa comunidade, esse pessoal que está olhando de pilaça aqui, gente, dá uma olhada em volta deles. Gira o pescocinho um pouquinho. Dá uma olhada em volta deles. Esse povo é um cafezeiro. Que eu vou falar pra você, mas gosta do café. Gente, não tem um que eu não chego naquela máquina de café. Quer um café? Eu consigo tomar café de manhã e olhe lá. Se tiver calor no período da tarde, eu já não tomo mais café. Minha comadre não, né? Tem que tomar café ali na hora ainda. Coado, põe a xícara debaixo do coador. É um povo cafezeiro. A hora que põe uma penitência de café, eu já vou ver uma segunda opção. Misericórdia. Gente, eu tenho que ter a coragem de me colocar de joelho. Eu tenho que ter a coragem de chegar perto de Jesus. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele pode te curar, é Ele que tem o poder.
É Ele que tem o poder de passar para as nossas enfermidades, aquilo que os médicos não conseguem, aquilo que você não sabe o que é, aquilo que você não descobre, Jesus é que pode. Só que eu preciso chegar perto. Eu preciso pelo menos ter um relacionamento com Ele. Eu preciso pelo menos me colocar de joelho, firmar minha oração, sem interesse. Olha só, sem interesse. Porque nós chegamos perto do Senhor muitas vezes para pedir algo que está incomodando a nossa vida. O relacionamento, a cura vem através do relacionamento. Eu não posso te ajudar se eu não te conheço. Como que a gente pode ajudar as pessoas que vêm ao atendimento a partir do momento que a gente está tete a tete, de frente com a pessoa, que você passa a conhecer a pessoa? Como que você pode ajudar uma pessoa que você não conhece? Como que Jesus vai nos ajudar se a gente não se faz ficar perto? Se a gente não se coloca de joelho? Se rezar um rosário é um sacrifício? Se fazer um jejum é a morte? Como que eu vou me colocar perto do Senhor se aquilo que me faz eu me relacionar com Ele eu não quero? Ah, eu quero a bênção, mas eu não quero ir no grupo de oração. Oi? Eu quero oração, mas eu não quero ser atendido, eu não quero escutar as verdades. Como assim? Percebe que eu preciso ter a coragem que teve esse rapaz de chegar perto, de me colocar de joelho, de estar próximo. E aí ele faz uma das orações que eu acho incrível. Se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus ficou cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica purificado. Se queres, tu tens o poder de me purificar. Olha só, a visão desse rapaz para com aquele que ele estava de frente. Se queres, tu tens o poder de me purificar. Purificar, amado, é muito mais do que simplesmente curar fisicamente. Purificar é eu tirar aquilo que está impuro, eu tirar aquilo que está ruim. Ele se apresenta diante do Senhor com todas as situações que ele está. Ele se apresenta com todas as situações que ele está. Presta atenção, ele estava com lepra, ele não era uma lepra. Ele estava com a doença, ele não era a doença. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. O Senhor pode tirar de mim tudo aquilo que é ruim. O Senhor pode tirar tudo aquilo que não presta. O Senhor pode tirar tudo aquilo que está mal. Ele teve a coragem de chegar perto do Senhor, a coragem de se colocar de joelho. E ele sabia, olha esse cara, ele sabia que ele estava com uma lepra. Ele não era uma lepra. Dentro da cura física, das situações que a gente enfrentou e está enfrentando ainda nessa pandemia, as situações que chegam até nós, eu tenho que ter isso no meu coração. Essa cura, essa expressão, eu saber que eu estou com a doença, mas eu não sou a doença, isso vai fazer eu chegar perto do Senhor. E mais, isso vai fazer eu chegar perto do Senhor e ainda vai fazer eu dar de ombros, como a gente costuma dizer, se Ele vai me curar ou se Ele não vai me curar. Olha que incrível. Como ele sabia que ele estava com lepra e ele não era uma lepra, ele conseguiu chegar perto do Senhor. Quando eu sei que eu estou com uma doença e que eu preciso resolver aquilo, focar na solução, mas eu não sou aquela doença. Se eu estou com um câncer, eu estou com o câncer, com essa enfermidade que eu posso resolver, mas eu não sou essa doença. Eu não sou isso, eu não sou essa pus, eu não sou essa coisa ruim. Isso, esse rapaz, Senhor, se queres, o Senhor tem o poder. Ele chegou diante de Jesus, amado, com uma oração onde Jesus não podia fazer o que para ele? Olha só, Jesus só cura a partir do momento em que olha nos olhos. Jesus só curou o cego Bartimeu, filho de Timeu, a partir do momento em que ele falou: traga o cego aqui. E ele soltou a capa e olhou para ele. Ele não enxergava ainda, mas ele falou: o que você quer que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. A partir do momento do encontro, ele pode curar. Se queres, o Senhor tem o poder. Que oração mais incrível que esse leproso fez. O Jesus, ele não tinha para onde correr. Ele
quiser, o Senhor tem o poder de me curar. O que mais? Se fosse eu ou se fosse você ia falar para ele, não, vai embora, eu não quero te curar. Nós, meros mortais, comedor de arroz e feijão. Se chega um enfermo perto de nós falando isso, se você quiser, você tem o poder de me curar. Nós, meros mortais, automaticamente falamos, não, eu quero, irmão, fica curado. Eu quero que você se livre dessa situação. Olha a oração, ele fez com que o Senhor não tivesse para onde correr. Eu quero. E Jesus disse, eu quero. Fica curado. Fica purificado. E ainda mais, Jesus ficou cheio de compaixão. Estendeu a mão sobre ele. E disse para ele, fica purificado. Para estender a mão, para eu relar você, para tirar você de qualquer situação, de qualquer abismo, de qualquer coisa, eu preciso estar perto. Estender a mão, eu preciso estar próximo. E Jesus estendeu a mão e falou, eu quero. Fica curado. Fica purificado. E olha que coisa incrível. No mesmo instante, a lepra desapareceu. E o homem ficou purificado. Então, Jesus mandou ele embora rapidinho. Vai embora. Você já foi curado, já conversamos, já chegou perto, já ajoelhou. Vai embora rapidinho, ó. Ele ameaçou severamente. Não conte nada para ninguém. Vai pedir aos sacerdotes para examinar você. Vai pedir aos seus primeiro para realmente saber se você foi curado. Para examinar você. E depois ofereça pela purificação e o sacrifício de Moisés. Que Moisés ordenou para que seja um testemunho para eles. Vai e se apresenta aos seus. Mas o homem foi embora. E começou a pregar muito. Começou a falar muito. A espalhar a notícia daquilo que tinha acontecido com ele. A cura física, ela acontece. Ela sempre aconteceu. Jesus curava muitos. Mas ele curava a partir do relacionamento. Ele curava a partir de chegar perto. De estar próximo. De se colocar de joelho. De se colocar na presença. Muitas vezes eu não recebo a cura física. Porque primeiro ponto, eu coloco Jesus à prova. Se Jesus existisse, eu coloco o Senhor à prova. Eu tenho dentro de mim um sentimento de revolta contra aquilo que aconteceu. Nas histórias, os santos, eles tinham grandes enfermidades físicas. Grandes enfermidades. E nunca se ouviu dizer que um santo tenha murmurado ou pedido para o Senhor tirar aquela enfermidade dele. Muito pelo contrário. Se fosse para outras almas, se fosse para outras situações, o Senhor deixasse. Santa Rita tinha um espinho que doía, que fedia, oferecia em sacrifício do outro. Nós estamos numa situação, numa geração, aonde sacrifício, eu quero fugir dele. Estamos numa geração, não estou dizendo, irmão, entenda bem o que eu estou querendo colocar para nós. Não estou dizendo que nós temos que ser doentes, que nós temos que ser enfermos, nada disso. Eu estou dizendo que somos corpos, estamos aqui, nós vamos para a vida eterna. Estou dizendo que estamos sujeitos, principalmente, nem vou entrar nesse mérito, a nossa alimentação. Estou dizendo que estamos sujeitos à enfermidade. Mas quando a enfermidade bater, o que é que eu vou fazer? Como que eu vou agir? A quem eu vou recorrer? Qual é o tipo de relacionamento que eu vou ter com o Senhor quando a enfermidade bater na minha porta? Há alguns anos a enfermidade bateu na minha porta. Na porta da minha casa. Temos um filho de 24 anos. Quando ele tinha 16 anos, nós descobrimos que ele tinha diabetes tipo 1. Dependente de insulina. E foi uma novidade para nós. Tivemos que mudar a nossa rotina de alimentação. Até hoje a gente toma café sem açúcar. Se for na minha casa, não tem açúcar na minha casa. Se for tomar um café com açúcar, eu vou ter que comprar. Nós paramos de fazer. O Gilberto ama rosca. Toda vez que o Gilberto saía, passava numa padaria, trazia uma rosca com aquelas melecas e fruta cristalizada. Nunca mais o Gilberto trouxe rosca. Dificilmente entra bolacha recheada dentro de casa. Mudamos radicalmente a nossa vida, a nossa alimentação. Porque o Luiz Alfredo é diabético, usa insulina. Mas eu vou falar uma coisa para você.
quem conhece a nossa história, quem está vivenciando a nossa história. Eu vou falar uma coisa para você como mãe. A menor enfermidade, Luiz Alfredo, hoje é a diabetes. A menor enfermidade. Se eu falar de todo o meu coração, todo o meu sagrado para vocês aqui, a minha alma para vocês aqui, se eu fosse pedir hoje por Luiz Alfredo, eu não ia pedir a cura da diabetes. Porque a cura da diabetes é a cura que ele menos precisa. Ser curado da diabetes é o que ele menos precisa. Percebe que a enfermidade vai bater na nossa casa e bate na casa de muitos. Mas eu vou fazer o que com ela? Se eu não tiver um filho, como diz as orações, e até Santa Rita, se eu não tiver um filho, eu prefiro um filho morto do que um filho no inferno. Percebe? Prefiro um filho convertido do que um filho curado. Prefiro um filho convertido. Hoje, o meu estado hoje, de mãe hoje, o sonho de mãe que eu tenho é de um filho convertido. A cura, e eu de toda sinceridade, eu rezo toda noite. Todos os dias eu rezo pelos meus filhos. Todos os dias, incessantemente. Dificilmente. Ou se eu para não falar quase nunca, não vou falar isso que eu não lembro. Mas dificilmente eu peço para o Senhor curar a diabetes dele. Dificilmente. Peço muito pela conversão. Mas para curar a diabetes, dificilmente eu peço. Percebe? Percebe que a doença chega, a situação chega, mas eu vou fazer o quê? Porque de nada adianta, de nenhuma dificuldade adianta, se eu não tiver um relacionamento. Eu preciso ter a coragem de pegar a minha enfermidade, ter a coragem de pegar aquilo que o Senhor permite. E se o Senhor permite que bate na sua porta, se o Senhor permite que chegou até a sua casa, é porque Ele confia extremamente na sua capacidade, na capacidade que você tem de superar, na capacidade que você tem de ir além, na capacidade que você tem de enxergar, de deixar Deus ir além. Nós vamos cantar isso, nós vamos rezar isso, deixar Deus ir além, além daquilo que eu estou somente enxergando aqui, além daquilo que eu estou somente vivendo aqui. Eu preciso deixar Deus ir além, além de tudo aquilo que eu estou enxergando agora, para que eu possa olhar para Ele e ter um relacionamento. E a doença física, Ele vai curar se Ele quiser. Mas se Ele não quiser, eu vou oferecer. Intenção das almas, intenção daquilo que Ele quiser. Se Ele curar, amém. Mas se Ele não curar, amém também. É esse relacionamento que eu tenho que ter com Deus. Olá, gente. Olha, espero que você tenha se alimentado, tenha crescido com essa pregação, porque a palavra de Deus ela é viva e alimenta a nossa alma. Esse é o nosso objetivo, anunciar, evangelizar com a palavra de Deus. Então eu peço que você coloque ali o seu like, o teu sinalzinho que gostou desse vídeo, compartilhe com os teus amigos e não esqueça de ativar o sininho para que todas as novidades você seja o primeiro a estar recebendo. Na descrição desse vídeo tem o nosso contato, tem o nosso WhatsApp e também siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. O meu desejo em nome de toda a comunidade católica União Fraterna é que você seja abençoado e fonte de bênção. Deus abençoe, obrigado.